Olá, hoje nós vamos tratar de mais um tema da Semana Nacional da Família e é o tema Viver o Amor no Cotidiano da Família. Então, para iluminar esse nosso encontro de hoje, eu vou fazer a leitura do Salmo 127, que é justamente o texto que nos é sugerido para este tema. Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho das tuas mãos. Serás feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à tua mesa serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, para que em todos os dias de tua vida gozes de prosperidade de Jerusalém, e para que possas ver os filhos dos teus filhos, reine a paz em Israel. O Papa Francisco, ele nos ensina e nos pede para que nos lembremos de que um pequeno passo no meio de grandes limitações, das grandes limitações humanas, pode ser mais agradável a Deus do que uma vida extremamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. E eu gostaria de destacar esse detalhe pelo seguinte: em nossas casas, em nossas famílias, nós temos pessoas que são muito amáveis e temos pessoas que são menos amáveis, se assim podemos dizer, não é verdade? E talvez para essas pessoas que têm mais dificuldade em manifestar o carinho, dificuldade em manifestar o sentimento, de expressar afeto, para Deus, um pequeno passo dela, né, alegra muito mais a Deus do que às vezes, como está escrito ali, né, do que a vida, o dia a dia de quem transcorre ali as coisas sem dificuldades. Então precisamos valorizar os pequenos passos de afeto, de carinho dentro de nossas famílias, principalmente daqueles que têm mais dificuldades de expressar os seus sentimentos. Eu acho que você me entende, né? E talvez na sua casa tenha alguém que seja dessa forma. Bem, Deus concede a nós todos os dias uma nova oportunidade, né? A cada instante Ele nos dá a possibilidade de expressarmos a Ele os nossos sentimentos, nossas preocupações, nossas angústias e até nossas tristezas. Deus sempre nos escuta, Ele sempre nos ouve e quer nos consolar. O texto do 4º encontro da Semana Nacional da Família, ele tem como objetivo a reflexão sobre como estamos vivendo dentro de nossas famílias a prática e a vivência do amor no dia a dia. O Papa Francisco alerta que o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja. Então, nesse tempo de pandemia, muitas coisas aconteceram. A rotina ficou alterada, os adultos, os pais, né, começaram a ficar mais tempo dentro de casa junto com os filhos. Porque antes, o lar, a casa, muitas vezes era um lugar só de passagem. Né? Muitos casais só se viam durante o final de semana. Muitos casais pouco conversavam. Os filhos também não acompanhavam a rotina, o dia a dia dos pais. Então, em muitas famílias, em muitos lares, isso mudou. Então, nós precisamos aproveitar esses momentos de proximidade e que tenhamos o cuidado, né, para que não vivamos com estranhos dentro de nosso próprio lar. Então, temos sim uma possibilidade de aprofundar esse contato, esse carinho como família, mas também nós precisamos ter o cuidado de, embora presentes fisicamente, não sejamos como as pessoas estranhas, né? Como ausentes, como se estivéssemos ausentes. Bem, e na construção de um lar, é fundamental que Deus esteja presente. Precisamos colocar Deus no centro de nossas casas. Né? Deus precisa ser a rocha, que a base da família ela seja fundamentada, sustentada sobre as bênçãos de Deus, porque não há riqueza neste mundo que possa substituir as bênçãos de Deus. Não há sucesso financeiro, não há sucesso econômico, não há nada que possa vir em substituição àquilo que Deus tem a nos dar, a sua bênção.
E precisamos ter em conta alguns detalhes, né? Precisamos estar atento a cada membro, a cada ente da família. Os filhos, sempre, sempre, são sinais da bênção do Senhor. Mesmo que Deus nos mande os filhos numa situação que às vezes nos pareça adversa, com dificuldades econômicas, com qualquer que seja o problema, filho sempre é bênção. Os filhos, claro, exigem de nós responsabilidades, atenção e mais do que isso ainda, eles precisam da presença dos pais. É muito importante cultivar essa presença, esse contato, esse afeto desde pequenininho. Se isso não aconteceu enquanto eles eram pequenos, é possível resgatar, talvez com um pouco mais de dificuldade, mas é possível melhorar sempre, sempre. Então, cultivar pequenos gestos de carinho em família é muito importante, não só para os filhos, mas para todos os membros da família. Por exemplo, desejar bom dia, boa noite, uma pequena oração antes de dormir. Que bonito que é as crianças rezando junto com os pais, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Santo Anjo antes de dormir. Uma oração em família no domingo, talvez um Pai Nosso. Eu digo sempre assim que quando a mesa está posta, né, quando a comida está servida, às vezes a oração precisa ser mais curta. E por que não rezar uma oração que o próprio Deus, né, o próprio Jesus nos ensinou? Por mais bonita que sejam as nossas palavras, tenho certeza que a oração mais forte, mais querida por Deus, né, mais apreciada é o Pai Nosso, porque assim Ele nos ensinou a rezar. Então esses pequenos gestos de carinho fazem toda a diferença no dia a dia da família, no dia a dia do lar. E pouco a pouco, isso vão estreitando os laços familiares. Vai trazendo a família, deixando a família mais unida. Trazendo os filhos, o esposo, a esposa, para mais perto do nosso coração. Eu digo o seguinte, hoje na minha casa, né, eu já sou casado há 16 anos, tenho 2 filhos, um com quase 16, né? Então já tem 15, quase 16, e o outro com 13, né? 12, quase 13 anos. E toda vez que eu saio antes de trabalhar, eles ganham um abraço e um beijo, e eu ganho também. Quando eu volto do meio-dia para almoçar em casa, eles me recebem na porta, com um abraço. Se eu volto às 6 horas da tarde, a mesma coisa. Antes de dormir, nós rezamos juntos. E também damos um abraço de boa noite. Então esse afeto é muito importante, né? Talvez você não tenha recebido isso, mas você pode transmitir para os seus filhos. E se na sua casa esses pequenos gestos ainda não acontecem, pouco a pouco podem passar a acontecer. É claro que a gente tem um monte de defeito, tem muitas coisas que precisa melhorar, isso é verdade. Mas nós precisamos valorizar os aspectos positivos de cada um. Importante também no seio familiar é a figura dos idosos. O Papa sempre diz, né, que os idosos não são objetos descartáveis. Eles têm muito a nos ensinar. E é muito saudável, sim, importante a convivência entre o jovem e o idoso. E volto novamente naquele tema do início do nosso encontro, né? Talvez a pessoa idosa que esteja na sua casa seja um docinho. Talvez ela não seja esse docinho todo. Mas mesmo assim, ela precisa de atenção, de cuidado e tem algo para nos ensinar. E os jovens? Os jovens precisam de boas influências dentro de casa. Os pais precisam ser bons exemplos para os jovens. Então é importante que o casal transpareça toda a beleza que envolve o matrimônio, para que os jovens também tenham vontade de se casar, né? Então, se o pai e a mãe se dão bem, se demonstram afeto, se abraçam, se demonstram carinho, se rezam juntos, se evitam as situações de discussões, né, que isso é muito importante também. Se o jovem vê um bom exemplo dentro de casa, a tendência é que ele procure também repetir esse bom exemplo no futuro, na sua vida. E claro, nunca nos esqueçamos que toda a família é projeto de Deus, né? Jesus nasceu de uma família. Deus quis nascer de uma família. Então, iniciar uma família excluindo os valores do reino de Deus é o mesmo que edificar a casa sobre areia. Chegará um dia que ela poderá desabar.
E claro que é um fato também que as famílias precisam lidar com situações difíceis. Toda família, em algum momento de sua história, terá problemas a enfrentar, terá dificuldades. Nós não podemos fechar os olhos para as situações difíceis, para os problemas, que com a graça de Deus serão suportados e superados. Deus sempre é a base de tudo. E é preciso que nós lutemos a cada dia para que tenhamos uma convivência mais harmoniosa dentro de casa. Nós somos o que somos, mas isso não nos impede de tentarmos melhorar. Então, cada um tem os seus defeitos, mas é importante darmos mais atenção, como eu já disse, darmos mais atenção para as qualidades que cada um possui. E viver esse amor em plenitude na família vai nos tornar pouco a pouco, mais amáveis, vai trazer paz para dentro de nossos lares, né? E muitas vezes para isso é preciso fazer renúncias, é preciso ceder em determinadas situações, mas é importante evitar o orgulho e a arrogância, sabe? De vez em quando a gente tem que dar o braço a torcer mesmo. De vez em quando a gente precisa ter a paz ao invés de ter razão. Então, dentro de casa, esse dia a dia, talvez seja uma dificuldade, mas é uma tarefa importante. Cedermos ao orgulho, cedermos à arrogância, isso não é bom. Nós precisamos justamente evitá-los. E já imaginou que bonito se dentro de nossas casas cada um tratasse o outro como gostaria de ser tratado? E digo mais, se cada um tratasse o outro da mesma forma como Jesus nos trataria? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e que Deus abençoe as nossas famílias.